Você acha que a vida é injusta? Ou será que ela está te entregando exatamente aquilo que você sustenta? Essa pergunta pode incomodar, mas pode mudar completamente o seu 2026. Neste vídeo quero te trazer uma reflexão que talvez você nunca tenha pensado, até porque acredito que você não conheça ainda a teoria da permissão sobre essa premissa, a vida é justa, que pode contribuir para que o seu 2026 seja um ano novo realmente. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Vida de Aliada. Meu nome é Sandra Caetano, sou terapeuta e aliada da melhor comunidade de desenvolvimento humano do Brasil, a Aliança Divergente. E aqui neste canal eu compartilho um pouco da minha jornada real dentro desta comunidade, com os meus avanços, com os meus resultados, com os meus tropeços, enfim, com a teoria da permissão aplicada na vida prática de uma pessoa comum. A vida é justa. Será mesmo? O que você acha? Você acredita na vida? Conta pra mim. Eu não sei você, mas eu sempre acreditei muito na vida. Mesmo quando muitas vezes eu desisti, eu desanimei, eu fiquei depressiva. Eu vivi nesse ciclo durante a minha vida toda. Eu oscilava entre desespero e esperança, mesmo acreditando em Deus, indo à igreja, orando, tentando ser uma boa cristã. Você também vive ou já viveu um ciclo que se repete? Mesmo acreditando em algo, tendo fé, rezando. Até final de 2019, esse ciclo se repetia muito na minha vida. Porém, a partir daí, algo mudou e tudo muda quando alguma coisa muda, não é mesmo? Então, algo mudou. E não magicamente, lógico, mas porque eu mudei algo. E eu continuo acreditando em Deus, em Jesus, rezando, me considero cristã, mesmo não indo à igreja, mas eu tenho a minha maneira de me conectar com Deus. Hoje eu apenas agradeço a Deus, em vez de ficar pedindo ou esperando algo dele, algo que é responsabilidade minha. Então, lá no final de 2019, eu comecei a acompanhar conteúdos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e eu comecei a entender algumas coisinhas sobre mim mesma, sobre a mente, sobre a vida. E eu fui me apaixonando por este universo do autoconhecimento, compreendendo a linguagem do inconsciente. E agora estar aprendendo a colocar em prática este autoconhecimento através da teoria da permissão está fazendo total diferença na minha vida. Você já reparou que muitas pessoas sentem raiva da vida? Acreditam que a vida é injusta, porque tem crianças passando fome, porque tem guerras, porque tem corrupção, porque tem violência, enfim, todo esse caos que existe e que é verdade. Todas essas coisas ruins que acontecem são verdade, mas é o que as mídias mais querem que as pessoas acreditem, que as pessoas vejam, porque elas distraem as pessoas com notícias catastróficas, notícias de fofoca, verdades distorcidas, para que as pessoas não olhem de verdade para si mesmas. E o conhecimento que libertaria as pessoas fica escondido. Na verdade, uma parte fica guardado, porque hoje tudo que a gente quer saber, a gente tem acesso. Aqui mesmo no YouTube, tudo que você quer saber, você encontra muitas vezes de forma gratuita. A questão é, a maioria vai atrás de conhecimento ou de autoconhecimento? Não. A grande maioria fica somente no conhecimento raso, não é verdade? Às vezes eu também consumo conhecimento raso ou de entretenimento, mas é por um momento apenas. E você, que tipo de conteúdo você consome? Você melhora com os conteúdos que você consome? Você transforma a sua vida com o conhecimento que você adquire?
seja nas redes sociais ou em qualquer mídia. Então, a grande maioria das pessoas prefere apenas conteúdos rasos, porque é mais fácil, porque estudar mais a fundo dá trabalho, é chato, é desgastante, mas eu gosto. Se aprofundar em algum conhecimento é custoso, demanda esforço, musculatura cerebral, energia mental e a maioria não está disposta. Prefere dizer: a vida é injusta mesmo, a culpa é do governo, a culpa é de Deus. Por que que Deus deixa que isso aconteça? A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. Se a minha mãe não fosse tão narcisista, se meu pai não tivesse ido embora quando eu era criança, se o meu filho não tivesse se metido com coisas erradas. Tudo isso pode ser verdade mesmo, mas é justificativa. É mais fácil pensar dessa forma, porque essa mentalidade, esse pensamento tira da pessoa a responsabilidade dela pela própria vida, pelo que acontece com ela. Eu já atendi muitas pessoas na terapia que na infância foram abusadas. Quando uma criança passa por algum tipo de abuso, ela é vítima real. Agora, as pessoas adultas que ficam reclamando, jogando a culpa nos outros, em qualquer outra coisa e menos se responsabilizando pela sua própria vida, isso é vitimismo, é se vitimizar. E aí nunca muda. Então, a criança é vítima, mas aquele adulto abusador pode dizer que foi vítima da sociedade, da vida, de pais abusadores, pode usar o que quiser de justificativa. E a justificativa é uma verdade, porém ela não tira a responsabilidade que a pessoa tem diante do que ela fez ou deixou de fazer. A vida foi injusta com aquela criança que foi abusada? Analisando superficialmente, sim, mas acontece que tem algo mais profundo nessa história. A criança que passa por aquilo está conectada com os seus pais e ela precisa, permite e prefere de forma inconsciente que os pais vejam o que está acontecendo na vida deles e principalmente na vida dela, da criança, através desse abuso. Porque o que os pais fazem afeta drasticamente a criança. Isso é óbvio. Pais ausentes ou pais que estão trabalhando muito e aquela criança fica sendo cuidada por terceiros, aquela criança fica desprotegida e a criança precisa ser protegida. Por isso que a missão da Aliança Divergente é construir um novo mundo, onde os homens são desafiados, as mulheres são valorizadas e as crianças protegidas. Mas você falou que a criança precisa, permite e prefere passar por um abuso de forma inconsciente. Mas mesmo assim, aí já é demais, você está falando uma tremenda bobagem, isso é um absurdo. Eu sei que parece loucura, sim, isso parece loucura e realmente é, porque é inconsciente, ou seja, a pessoa não sabe, não tem consciência do porquê acontece ou do porquê aconteceu, do porquê se repetiu um mesmo tipo de acontecimento na vida dela. Porém, mesmo sendo inconsciente, isso não tira a responsabilidade da pessoa pela sua própria vida, pelos seus atos, pelo seu comportamento. E aqui a responsabilidade do que acontece com a criança é dos pais ou dos adultos responsáveis por ela. De forma inconsciente, a criança precisa, permite e prefere pelos pais, por conta dos pais, e a responsabilidade é deles de terem deixado aquela criança desprotegida. E o abusador, cadeia, claro, tem que pagar pelo crime. Eu sei que isso que eu tô falando é polêmico, mas a teoria da permissão explica exatamente esse precisa, permite, prefere, esse PPP que a gente chama, na vida de cada pessoa. Então, mesmo sendo inconsciente, isso não tira a responsabilidade da pessoa, do adulto.
E é exatamente nesse ponto que a vida é justa. O jogo da vida é igual para todo mundo, independente da cor da pele, do status social, da cultura, da religião, seja o que for, é igual para todo mundo. A questão é o inconsciente de cada um, que chama para a autorresponsabilidade, fazendo repetir acontecimentos, repetir padrões na sua vida que te força a romper ou repetir o mesmo padrão. E normalmente a gente repete o padrão porque é familiar, porque já é conhecido, porque tem uma utilidade, tem um PPP. Precisa, permite, prefere. Com essa repetição de padrão, o seu cérebro economiza energia para que você sobreviva. E a vida é justa também, e principalmente porque ela te entrega na medida certa. Porque ela não é trouxa. Ela é justa, mas não é trouxa. Tatua isso na sua testa. E é aqui que entra a nossa maior responsabilidade de verdade. Imagina que você decidiu fazer algo, talvez estudar para passar num concurso, ou decidiu guardar um dinheiro para comprar um carro, ou decidiu começar uma dieta para emagrecer, enfim. Qual é o seu compromisso diante dessa decisão? Você começa e desiste no meio do processo? Você começa e desanima diante da primeira dificuldade? A vida vai te entregar exatamente o resultado que você teve do seu compromisso com o seu processo. Eu estou aqui no meu processo de melhorar em muitas coisas. Uma delas é fazer vídeos melhores, fazer um conteúdo de qualidade que contribua com as pessoas que se conectem comigo. E existem muitos e muitos passos para eu dar para que isso aconteça. Mas eu estou comprometida com esse processo. Eu sei que se eu continuar, se eu melhorar, o resultado vem inevitavelmente. Eu me dedico várias horas para pensar e escrever o roteiro, depois gravar, depois editar, depois programar o vídeo e subir para o YouTube. Eu tenho todo esse trabalho para continuar sendo invisível ainda. E por enquanto, eu espero, porque eu ainda não desenvolvi uma comunicação clara ou um roteiro que prenda a atenção das pessoas, ou porque a minha forma de falar não conecta ainda com as pessoas, enfim. Mas eu sei que é um processo de me capacitar, de me desenvolver, de melhorar também equipamentos, cenário. E um ponto importante é que eu não usei isso, a falta de recursos ou a minha limitação em me comunicar de forma eficiente e interessante como justificativa para não fazer. Eu comecei do jeito que eu consegui, com os recursos que eu tinha, só com um iPhone antigo que o meu marido comprou já usado, que era o que ele podia comprar na época, porque a permissão dele ainda estava bem baixa. E com esse iPhone velho eu comecei e continuei. E agora, com um iPhone novinho e mais atual, que eu ganhei de presente do meu marido, eu estou continuando e vou prosseguindo, melhorando, porque eu estou comprometida com o meu processo e com o meu progresso. Ai, mas é muito trabalho para ter 3, 4 visualizações. Mas tudo começa pequeno, tudo começa do zero. Pode ser que ao longo desse processo eu descubra que isso não é para mim, ou que eu não queira mais isso aqui. Talvez deixe de fazer sentido para mim. Mas enquanto eu estiver disposta e fizer sentido dentro dos meus motivos e objetivos, eu vou continuar comprometida com o meu processo e com o meu progresso. E neste momento, eu já estou entregando o melhor que eu posso. E isso ainda não está sendo suficiente para a mensagem chegar para mais pessoas. Ou seja, ainda não está gerando o resultado que eu gostaria. Então, o que me resta? Melhorar, encarar os pontos onde eu estou errando,
olhar também para os pontos que eu estou acertando e ajustar. Desenvolver mais a minha capacidade e aumentar a minha energia e foco, porque o que a vida está me dizendo? Você ainda não está pronta para o nível de resultado que você quer. O meu melhor hoje ainda não gera o resultado que eu quero. E tá tudo bem, faz parte do meu processo. E se você também está tentando algo, está dando o seu melhor, independente das circunstâncias, dos seus recursos, da sua capacidade, e não está tendo resultado, faz parte do seu processo. E claro, a gente também vai olhar para a falta de permissão. A permissão é a autorização interna que você se dá para ser, para fazer, para ir, para estar, para ficar. Porque você está preso em alguma dependência emocional, em alguma relação. Pode ser com seus pais, pode ser com ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-mulher, ex-chefe. E se isso que eu estou te dizendo está fazendo algum sentido para você, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. Porque aqui não tem fórmula mágica, aqui a vida é real. Mas agora, se a sua resposta for não, eu não estou dando o meu melhor, eu estou empurrando com a barriga, eu estou fazendo meia boca, não estou estudando tanto, não estou me dedicando tanto, aí é outra questão completamente diferente. E aí eu preciso te perguntar por quê? Por que você ainda não está dando o seu melhor? O que você está esperando para dar o seu melhor? Será que um milagre? Uma resposta de Deus? Ou que o governo não seja mais corrupto? Ou que a violência acabe? Ou quem sabe querendo que alguém mude? Esperando que o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu chefe melhore primeiro para daí você melhorar também? Se for isso, eu te digo que esse é um problema muito sério, que pode te custar muito caro, pode custar tempo, energia, vida, dinheiro, você pode se frustrar muito. E isso eu via e vejo muito nos atendimentos de terapia. O problema é sempre o outro. A pessoa não consegue olhar para si, não consegue entender que ela é a única responsável pela sua vida. Então, o que precisa acontecer para você dar o seu melhor? Ah, mas o meu marido é ruim, mas a minha mulher é uma chata. Tá bom, isso pode ser verdade. Mas o que você vai fazer com isso? Só reclamar e dizer que a vida é injusta com você? Se você não está entregando o seu melhor no seu relacionamento, no seu trabalho, enfim, no que você estiver tentando, o resultado não tem como ser diferente. Se você não estiver comprometido, comprometida totalmente com o seu processo, com o que você está tentando, você não pode esperar um resultado incrível. Se você não está sendo o melhor marido ou a melhor esposa que você pode ser, independente do que o outro está te entregando, desculpa, mas você não pode esperar que o resultado seja incrível. Se você não está entregando o seu melhor no seu trabalho ou na sua faculdade, no seu curso, não espere um resultado diferente. Porque a vida é justa, mas não é trouxa. Então pensa aí com os seus botões e seja muito sincero consigo mesmo. O quanto você está comprometido com o que você está tentando? Talvez você esteja tentando se relacionar, encontrar alguém incrível, mas você já é incrível? Você faz o seu melhor? Ou você espera que o outro te dê a felicidade que só você pode se dar? Por isso, eu acredito de verdade que a vida é justa. Ah, mas as pessoas que são vítimas da violência ou da discriminação ou da injustiça social, lembra da justificativa? A justificativa é uma verdade, mas ela não pode ser usada como desculpa para você não fazer o que precisa ser feito. Outra coisa que eu aprendi e coloco em prática na minha vida e nunca mais tive aqueles momentos de depressão, de desânimo, de desistência,
é que a vida está te observando. Ela está vendo o que você está fazendo e como você está fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, se a vida está te observando, o que ela está vendo em você hoje? E aí o resultado também é proporcional à sua postura, o seu comportamento, o seu comprometimento. E será que para ter o resultado que você gostaria, você se comprometeria a dar mais o seu melhor? A se comprometer um pouco mais? É assim que eu comecei a viver a minha vida, depois que eu decidi viver realmente o meu processo dentro da Aliança Divergente. E é claro que eu preciso me comprometer mais, porque eu ainda tenho muitos padrões para romper, eu ainda estou muito distante do meu sonho grande, mas cada dia eu dou um passo a mais em direção desse sonho. E eu quero te provocar a se comprometer mais também em se melhorar naquilo que você estiver tentando, porque o resultado vai ser uma consequência inevitável. Porque a vida é justa. E se você quer sair do ciclo de esperança e frustração e entender de verdade os seus padrões, na descrição do canal tem o link para você entrar para a Aliança Divergente e estar em um ambiente blindado onde você vai ter orientação, estímulo e apoio para romper os seus padrões, aumentar a sua permissão e avançar. Isso vai fazer total diferença na sua vida também. Obrigada por assistir, espero que essa mensagem tenha contribuído contigo para que o seu 2026 seja realmente um ano novo. Um beijo e até o próximo vídeo.